O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante em adultério. Moisés da lei mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Perguntava isso para experimentar Jesus e para ter motivos para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, começando pelo mais velho. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. E de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos citar os textos para esses irmãos. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus no quinto domingo da Quaresma. A liturgia da palavra hoje, proclamada para nós, é uma continuação da liturgia da palavra de domingo passado. Quem estava aqui domingo? Que legal, muita gente. Mas quem não estava, é bom que quando porventura, numa situação ou outra vir, leia a palavra de Deus em casa, porque às vezes adoece, às vezes tem um motivo superior, mas não deixe de ler a palavra de Deus em casa. É uma continuidade, por quê? Porque no domingo passado nós estávamos celebrando o domingo com o Evangelho da Misericórdia. E com o Evangelho da Misericórdia nós refletimos a parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo? É o filho escolhido, porém o filho escolhido que se rebelou contra o pai e sumiu mundo afora e ainda gastou tudo o que tinha. O que foi que o pai fez? O pai acolheu o filho de volta. O pai nem esperou o filho chegar para dizer estou arrependido, ele já abraçou o filho
acalentou o filho. Quem é aquele pai? Aquele pai, se nós formos observar um grande detalhe na Sagrada Escritura, aquele pai nunca existiu enquanto pessoa. Aquele filho ou aqueles filhos nunca existiram enquanto pessoas. Não é à toa que é chamado de parábola. É uma parábola. O que é parábola? É uma história que nosso Senhor Jesus Cristo criou para nos fazer entender como Deus é bom, é misericordioso, para nos fazer entender a bondade de Deus sobre nós. Portanto, naquela parábola da misericórdia do filho pródigo, nós vamos refletir da seguinte forma: o pai é Deus, os filhos somos nós. O pai é Deus e os filhos somos nós. E hoje, caros irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus, presentes nesta santa liturgia, neste domingo, reunidos em torno ao altar do Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que nós fazemos na proclamação do Evangelho. Nós começamos proclamando o Evangelho: o Senhor esteja convosco. A comunidade diz o quê? Está no meio de nós. Aí eu vou e digo: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Mateus, Marcos ou Lucas, segundo o Evangelho do dia. E nós vamos dizer o quê? Mas nós só dizemos glória ao Senhor ou fazemos alguma coisa? Nós fazemos isso. Glória a nós, Senhor. Nós fazemos o sinal da cruz na nossa testa, na nossa boca. Nós fazemos o sinal da cruz na altura do nosso peito. Deus esteja nos meus pensamentos, na minha boca e no meu coração. No pensamento, para não guardar coisas ruins, coisas vãs. Na boca, para não proferir palavras más. E no coração, para não guardar rancor. E essa palavra que agora nós ouvimos, quando fazemos esse gesto, nós também podemos dizer que o Senhor Deus me dê sabedoria, me dê inteligência e prepare a minha mente para acolher esta palavra que deve ser proclamada e deve ser guardada e vivida. E eu não posso acolher a palavra de Deus com rancor. Nós não podemos acolher a palavra de Deus com rancor. Nós somos uma família. Nós somos uma família de irmãos e irmãs católicos e católicas na cidade de Corralinhos. Nas nossas casas, nós temos alguma divergência? Temos, de vez em quando tem um arranca-pé, um lado, um outro. Então alguém que passa na rua, tem um carro passando assim, mas não é nada demais não. Mas colher voando, daqui a pouco passa. No nosso meio não é diferente não. Às vezes tem um pai que só me deixa com o chicote. Mas o que nós devemos entender? Nós somos todos irmãos. E por mais que tenha uma contenda, que tenha uma divergência, mas nós devemos manter a união. Nós devemos manter a união. E essa união nós vamos cultivando ela quando nós trabalhamos nos nossos corações para não guardar rancor. Para não guardar rancor. Nós ouvimos o relato da primeira leitura dizer que Deus foi bondoso e libertou muita gente da terra da escravidão. Porque o Senhor fez para com eles maravilhas. E hoje, o Senhor fez maravilhas na minha vida hoje? Fez. Fez maravilha na sua vida hoje? Fez. Será que Ele fez um milagre na vida de alguém aqui hoje? Fez, gente. Ele fez milagre na vida de todo mundo. O nosso problema com os milagres é só um. O nosso problema com os milagres é só um: ser cego e não enxergar. Não aquele milagre extraordinário que você tanto pede, mas enxergar o milagre que você não pediu e Deus fez, porque Ele
fará com cada um de nós muitas maravilhas, muitos milagres, muitas bênçãos. Ele derramou, Ele derrama, Ele há de derramar mais ainda sobre nós. Por isso que São Paulo, na sua carta, ele diz assim, passou, para trás. Eu quero viver hoje com um pensamento fixo, com os olhos fixos na meta. Quem é a meta? A meta é Jesus. Ele diz, eu lanço-me para o futuro, deixando para trás o que está para trás. Lanço-me para a meta. Quem é a meta? Jesus. É o futuro. Aí São Paulo diz assim, não estou me vangloriando dizendo que eu já consegui, que eu já tenho, mas eu estou lutando todos os dias para atingir a meta. Eu estou me esforçando todos os dias para atingir a meta. Quando nós saímos dos nossos lares para ir à igreja, é porque nós queremos continuar com os nossos olhos fixos em Cristo e atingir a meta. A meta é Jesus. A nossa meta é Jesus. A nossa meta é o céu. E nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser perseverantes. No domingo passado, Jesus agiu com misericórdia. Deus agiu com misericórdia. E hoje, a continuação da misericórdia de Deus. Por quê? Porque aqui nós temos o evangelho da mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério. E os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles sempre queriam colocar Jesus à prova. E eles foram pegar a mulher. Pegaram a mulher adúltera e levaram para Jesus. Não porque eles queriam que Jesus fizesse acontecer a lei de Moisés. Não era isso não. Eles queriam pegar Jesus em qualquer vacilo para matar logo. E aí naquele momento, Moisés, os escribas pegam a mulher. Como eles trouxeram a mulher até chegar a Jesus? Os textos bíblicos não descrevem os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes como foi que eles trouxeram aquela mulher. Uma coisa eu lhe garanto, com carinho foi. Certamente trouxeram arrastada e jogaram diante de Jesus. E quando jogaram diante de Jesus, a mensagem foi essa. Moisés disse que tais mulheres, quando são pegas em adultério, devem ser apedrejadas até a morte. E tu, o que vai fazer? O que vai dizer? Ele estava abaixadinho ali, escrevendo no chão, apontinho o dedo, não disse nada. Mas eles continuaram insultando. E tu, o que vai fazer? O que vai dizer? A lei que predomina de Moisés. Tu vai obedecer Moisés ou tu vai contra Moisés? Jesus se levantou. Quando ele se levantou, ele olhou para todos e ele disse assim, escute bem, nós vamos já tentar entender essa frase. Quem não tiver pecado, que atire na mulher a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire na mulher a primeira pedra. O Evangelho diz assim, depois da mensagem de Jesus, começaram a sair aqueles que estavam no cenário acusando a mulher, começando pelo mais velho, os mais idosos. Todos começaram a sair. Daqui a pouco, quem era que estava lá? Somente Jesus e a mulher. Jesus olhou para a mulher e disse assim, cadê aqueles que te condenavam? Não estou mais aqui? Ninguém te condena? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condena. Ele disse, pois podes ir em paz, porque nem eu te condeno. Olha como Jesus é massa, como Jesus é bom. Agora veja como são os nossos olhos na sociedade. Nós somos acusadores e apontadores. Nós somos assim. Nós somos acusadores e apontadores. Nós somos inclusive homens e mulheres capazes de ler a passagem do Evangelho onde Pedro traiu Jesus e dizemos, nossa, como Pedro foi traíra. Ele traiu Jesus e nós não traímos não? Todos os santos dias, mais do que Pedro,
todos tiveram medo de morrer. Detalhe, morrer fisicamente, porque espiritualmente estavam todos mortos. Mas Jesus ali não estava para dizer a eles que eles estavam mortos. Jesus estava para dizer, ainda que estejam vivos, mas mortos para Deus, eu quero ressuscitar vocês para Deus. Mas vocês continuam com os corações duros. Continuam com os corações duros. O tempo da quaresma, nós estamos repetindo insistentemente em todas as celebrações. Quaresma, 40, recomeço, conversão, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Como bem proclamado na palavra de Deus hoje, novo homem, nova mulher, nova pessoa, novo cristão. O Senhor quer fazer de nós homens e mulheres novos. Agora diga assim: eu quero. Essa fraqueza você quer. Diga assim: eu quero. Ser um homem novo. Ser uma mulher nova. Eu quero ser 100% de Deus. Amém. Cremos, Pai, Todo-Poderoso. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos céus dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne